Leandro, né? Leandro, Samuel, É, Jaú. estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas a minha imagem sumiu toda aqui do contato. Vou tentar um novo contato. Disseram que me bloquearam no Instagram, que não sei porquê, não estou no Não, Instagram. estou te ouvindo, só não estou te vendo, mas não tem problema, não. Agora aqui. Então, a gente já Esse pode... aqui. Esse é o... da Secretaria de Esporte e Lazer. Esqueci o nome dele. Já pode começar, que a gente já tem quórum. Tá? O Wilson falou que já vota ok para o regimento interno. Tá? Só um minutinho. Gente, a gente está numa questão aqui, né? Porque a gente está com 3 e 3. Né? Na verdade, a Vanessa até já passou, então a gente teria 4. A gente teria 4 e 3 governamental. Pelo regimento, lá o novo... A né? Vanessa já votou? Já votou. Ela deixou aqui no... Ela falou que ela deixa no WhatsApp, que se precisar, mas ela entra. E qual é a questão? No regimento, a gente diz que começa às 9h30, e aí tem a segunda chamada, e aí, a partir daí a gente vai para 3 e 3. Então, teoricamente, a gente já poderia votar, porque são 15 minutos, né? A gente já passou. Se a gente olhar, né, o regimento atual, que não foi aprovado. E aí a gente queria saber se a gente já pode aprovar, o que vocês acham? Ou espera mais um para ficar 4-4? Estão ouvindo? Ouvi. Eu queria só tirar as dúvidas relacionadas àqueles pontos que eu coloquei lá no grupo e que estão aqui no chat também. Deixa eu botar aqui. Colocou no chat. Nossa, quanta... Faz aí. Então, Desde que se refere... Faz sua colocação aí, Samuel. Samuel, se você puder falar, porque o doutor Irving está escutando, aí eu acho que é melhor até... Tá. Vou começar pelo mais simples, tá? Tem só ajustar a numeração, ponto 8 aí, ajustar a numeração dos artigos 26 em diante, né? Que tem artigo repetido lá na lei, então isso precisa ser corrigido lá para ficar certinho, né? Então esse ponto eu acredito que não seja um problema. Tem uma correção de português lá, aí no ponto 5º, no artigo 20, as deliberações do conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos conselheiros presentes. Seria presentes naquela reunião. Só uma correçãozinha aí também. Samuel, desculpa, deixa eu espelhar aqui rapidinho, que eu acho que é melhor, que aí todo mundo, né? Só um minutinho. Deixa eu ver se é esse aqui. Só um minutinho, tá? Tá certo. Eu acho que é melhor, porque a gente já fica... Eu já vou modificando aqui. Só um minuto, gente, porque a internet, eu tô com a internet do meu celular, então sabe como que é, né? Se você quiser, eu posso espelhar aqui. Na verdade, é um documento Docs, né? Online, mas... Não, eu tô até baixando, porque eu já vou editando, acho que é melhor, né? Já tá abrindo aqui, é porque eu fechei só para ver se era isso mesmo. Pronto, já vai. Foi, né? Apareceu para vocês. Ainda aqui. Aqui foi. Pode falar, Samuel. Como consigo entrar aqui? Eu não também? Consigo, né?
Não. Tem um microfone aberto aí, gente. Então, vamos lá, ô Marlin. No artigo, vamos começar do mais fácil, né? No artigo 20, aí, tem só um errinho de português aí, de presente para presentes, ok? Peraí, tem algum microfone aberto. Acho que é do Carlos. Carlos, desliga o Vou tentar microfone. fechar aqui. Eu consegui entrar agora. Tá no celular? É, Então, ó, clica na tela e tem um microfonezinho embaixo. Vai aparecer, se clicar na tela, vai aparecer o microfone. Ah, foi, obrigada. Pode falar, Samuel, desculpa. Artigo 20, Ah, de presente para presentes. conselheiro de presentes, certinho. Vai, pode continuar. Tá? Aí, a partir do artigo 26, né, ele tem uma duplicidade aí de artigos que precisa só corrigir isso aí, tá? Numerações e tal. Qual a duplicidade? Qual é? Onde tá? Deixa eu tentar abrir aqui para eu ver. Tá? Porque eu vi aqui Tá em vermelho? 24, aí depois vem o 26. Ó, depois do 26, vem 28. E depois do 28 vem 27. Aí depois vem 28, 29. Não. Mas o que eu tô aqui, vocês estão vendo? Tá vendo aí na tela? Calma aí, eu não estou vendo. Porque o que está na tela está corrigido. Ah, então... Ué, esse não foi o último artigo Mas que de você qualquer viu, maneira, não? desculpa interromper vocês, de qualquer maneira isso vai ser reanalisado. Então, talvez o objetivo aqui é para analisar o conteúdo. A forma, como até a Marlene falou ontem, a gente ainda vai fazer revisões, não vai encaminhar dessa maneira. Não, e sim, ainda Então, vai passar, né? não sei se vale analisar cada artigo, ortografia. Aham. Só Não, eu uma- acho que só vem, uma opinião. acho que Eles já estão analisando aqui online, aí depois é só fazer correção. sabe por quê, Irving? Porque para entrar na ata, entendeu? Porque aí a gente já coloca, quando publica já, né, aprovação de todo mundo, com todas as observações. Acho que também são poucos. Porque, assim, para mim, aquele texto que você mandou no grupo é o texto final, entendeu? Então, aí, tipo assim, aí vai ser ainda avaliado e tal. Não, aí, mas eu só estou achando estranho, Samuel, porque eu abri o texto que estava no WhatsApp. Porque eu mandei 2 textos, um durante logo depois da reunião e o depois. final. É esse aqui, mas está com 26, 27 e 28. Ah, então desconsidera. De repente você Então, abriu tudo o bem. anterior, que estava anterior. Tá, então o 26 mas a duplicidade com qual? Só para depois eu dar uma olhada também. Não, a partir do 26 ele repete o 27 e 28, entendeu? Ah, não, mas isso então tira, né? Porque Tá. já tá. Pode falar, outra coisa. Aí tem um ponto que no artigo 23, eu não sei se está corrigido, porque é tanto arquivo que talvez você possa ter corrigido aí, porque eu não Então, sei a a gente versão final. corrigiu. Olha aí na tela, olha aí. Todas as reuniões serão registradas em atas e serão assinadas pela presidência, vice-presidente e secretário executivo e, quando possível, pelos demais conselheiros presentes na reunião, após a aprovação pelo Pleno. Parágrafo único. Todas as atas deverão ser publicadas em boletim oficial. Isso, então tá certinho, porque tinha um boletim oficial solto, né? E aí... Provavelmente tu viu porque o que eu enviei durante o primeiro que eu enviei foi que eu coloquei as observações. Então, eu botei só BO, botei só observações durante a reunião mesmo, e depois o Irving atualizou. Então, eu acho que é isso. Mas você tinha outras dúvidas. Pode continuar rapidinho, tá? Sim. Não, nesse quesito de observações, tudo bem. Deixa eu ver aqui, voltando aqui, né? Agora vamos começar aí nos pontos um pouquinho mais trabalhosos. Eu comentei, vamos começar do começo, né? Eu comentei no ponto 1 aí,
no lado, o texto que essa observação que eu estou fazendo é porque é o seguinte, lá no artigo 3, se eu não me engano, ele diz sobre as atribuições do conselho, né? E depois lá embaixo, no que se refere à comissão gestora do fundo, ele meio que adiciona uma atribuição ao conselho, né? Que é a atribuição de avaliar, deliberar e aprovar a concessão de benefícios. Então, a minha sugestão é que essas atribuições elas sejam, tipo assim, redigidas e inseridas lá no artigo 3, que já vai fazer referência à comissão gestora. Então, o que eu escrevi é o seguinte: o texto que se refere à atribuição do conselho está relacionado ao FUNTUR, que está no artigo 14, o item precisa estar em conformidade com o artigo 3, a fim de deixar mais claro esse ponto para não haver ambiguidade. Por quê? Lá no artigo 3 diz que o FUNTUR apenas fiscaliza e acompanha, e no artigo 14 ele avalia, delibera e aprova. Então, isso aí precisa estar em conformidade, para não haver ambiguidade de sentido lá posteriormente. Então, a minha sugestão é que se insira as palavras que estão na atribuição do conselho lá no item, se eu não me engano, 4 do artigo 14, que se insira isso no artigo 3, que fala da atribuição. Não sei se eu fui claro, entendeu? Eu entendi, mas, Samuel, vou pedir só o Irving, porque assim, o artigo 3, e aí eu não sei, né, porque eu não sou leiga, né? O artigo 3, ele fala do conselho que está de acordo com a lei, né, do conselho em si. Já no artigo 14, é da comissão gestora. Então, são funções relativamente diferentes. E aí eu não sei, aí eu vou perguntar para o Irving, porque eu vou ser sincera para você, eu sou leiga nessa questão, né, de direito. Mas eu acho que são coisas diferentes. Então, Irving, o que você acha? Se me permite É dizer, exatamente isso, Marlon. A questão do artigo 3º, ela está falando das atribuições do conselho em si, e a partir do artigo 14, em alguns anteriores, salvo engano, ele trata da função da comissão gestora. Então, se eu colocar a comissão gestora no artigo 3º, eu vou estar suprimindo algumas informações importantes do fundo. Então, eu preciso segregar as atribuições. É exatamente isso que você falou, sim. Entendeu, Samuel? Porque, pelo que eu entendi, a comissão gestora, assim, lendo aqui, a comissão gestora ela tem um papel além do conselho, né? Por isso que são coisas separadas. Sim, Samuel, porque é a gestão, a comissão gestora do fundo. E aí, como a gente fala do fundo depois das atribuições do conselho, é por isso que ele veio depois. Entendeu? Entendi. A minha única dúvida é se isso, por exemplo, não poderia gerar ambiguidade, porque lá em cima ele diz, por exemplo, se você puder subir aí, Marlene, lá para o artigo 3, ele diz que o FUNTUR, ou seja, o conselho, ele apenas fiscaliza e acompanha, ali ó, no item 2, né? Uhum. Isso relacionado ao fundo, ele fiscaliza e acompanha, tá? E lá embaixo, ele diz que ele delibera, avalia e aprova. Mas não é então, direcionado ao fundo, não, Samuel. É direcionado sim, ao ali, conselho. Não, eu entendi, mas se a gente falar... Atribuições do Conselho Municipal de Turismo de Duque de Caxias. Elaborar, sim, acompanhar, fiscalizar, mas não, aqui não está do fundo. Não, eu entendi o que sim. o Samuel quis falar. Ele quis dizer que se aqui só tem acompanhar e fiscalizar, e lá o gestor já tem outras atribuições, né, pode ficar restrito. Eu entendi, mas aqui é o conselho como um todo. Se a gente colocar... Então, Marli, mas aí ele está se referindo ao fundo. Ele está se referindo a um fundo que é gerido pela comissão gestora, entendeu? Então, eu sei. Uhum. Então, é essa a questão. Eu entendi. Por favor. Só ia perguntar para o Irving
se a gente colocar, eu entendi, para colocar mais atribuições aqui, porque a comissão gestora, ela é do conselho, né? Ela é formada por membros do conselho. Eu entendi o que você quis falar, mas eu só quero... A pergunta que eu passo para o Irving, também é uma dúvida minha, se a gente colocar mais um aqui, mais uma atribuição, se a gente abre para todos do conselho, não fica só na comissão gestora. Não sei Mas, se de qualquer forma, Marlene, isso vai ter... tipo assim, se baseando no que está escrito lá no artigo 14, que é o contur, a gente está falando da mesma coisa. Se é o contur que avalia, delibera e aprova, a gente está falando do conselho. Entendeu? Não são coisas separadas. O único ponto é o seguinte, que embaixo está dizendo uma coisa, lá em cima pode se contradizer, entende? É bom fechar as brechas. Então, assim, lá embaixo está dizendo que ele delibera e aprova, né? Avalia, delibera e aprova. Lá em cima que apenas acompanha e fiscaliza o fundo. Então, assim, a gente não está falando de coisas diferentes. A única coisa que eu pontuo é o seguinte, que não está fazendo um link, entendeu? Porque, por exemplo, o que pode ainda até ocorrer que pode cair na redundância, entendeu? Mas, então, se for o caso, a gente coloca esse texto lá em cima e embaixo bota uma observação fazendo menção ao que está no artigo 3, ou seja, fazer o inverso disso, entendeu? Mas que colocar o artigo ambos 14, colocar não, o artigo... o item que foi inserido, que a gente aqui passou um tempinho para editar, tanto que o Wilson falou e tal, é aquele item que diz delibera e aprova e tal, esse item ele precisa ficar em conformidade com a atribuição do Conselho no artigo 3, porque a gente só tem a força de um item, ou seja, deixa eu ver aqui qual é, no item ali, ó, no item 4, Marlene, do artigo 14, ali, ó, após o contur avaliar, deliberar e aprovar, tá vendo? Aqui, ele está dizendo sobre o funtur, que é o contur que vai avaliar, deliberar e aprovar. Porém, se você for lá no artigo 3, ele está dizendo que ele apenas acompanha e fiscaliza. Então, tem uma... entende? Tem uma contradição aí. Mas peraí. Porque aqui ele deveria colocar após a comissão avaliar, deliberar e aprovar. Que aqui compete a comissão gestora. Talvez porque esse artigo 3º que você está falando está em conformidade com a lei. Não, e outra a gente coisa. não pode acrescentar. E outra se não tiver na lei. aqui a gente está falando especificamente de benefícios a projetos, né, do poder público, que teoricamente o fundo só não vai ser benefícios a projetos. Aqui é uma coisa, aqui é outra coisa. Eu não vejo que seja outra coisa, Marlene, entendeu? Porque o fundo, então ele não é só... Aqui, nesse artigo, eu até entendo que você, às vezes, colocar aqui que o conselho... Eu entendi o que você quer colocar. Você acha que colocaria aqui... Onde está? No 3, né, que você falou? Acompanhar, fiscalizar... Só que na lei... Na verdade, avaliar... Você queria colocar avaliar... deliberar, fiscalizar e aprovar a implementação de políticas, programas, projetos e ações do poder público, bem como a movimentação de aplicação de recursos do fundo, porque eu entendo, o Samuel, lendo aqui, a minha interpretação é diferente. A minha interpretação é que a comissão gestora, ela que vai aprovar, né, deliberar com o olhar da Contur, mas isso... Mas não é isso que está escrito. Não, mas entendeu? Aqui... E nem foi isso que a gente chegou à conclusão, porque o que acontece? A gente passou um tempinho discutindo, que foi até o item 4 lá do artigo 14, aquele item que a gente passou lá, né? O Wilson falou e tal. Por quê? Qual é o processo que tem que ser feito? E isso a gente já concordou. A minha única questão é de semântica para não entrar em discordância no próprio regimento. Tá? A gente combinou o seguinte, que o conselho ele vai avaliar, né, qualquer projeto da sociedade civil ou do poder público que já está previsto lá no item 4, ele vai avaliar e ele vai aprovar a concessão de benefícios, ou seja, liberação de verba do fundo. Ou seja, passa primeiro pelo conselho,
Há projetos. Entendeu? Aqui, o 4, Samuel, está falando que, vamos supor, tem um projeto que quer pegar o fundo, né? Pegar dinheiro do fundo. O conselho vai avaliar, deliberar e aprovar, né? Quem delibera é Isso a vai ser, comissão. se isso vai ser se esse recurso que a gente tem no fundo vai ser Benefício. direcionado para esse projeto. Essa é uma coisa. São benefícios, Aqui, exatamente. aqui a gente está falando de outra coisa. Aqui está falando, são as atribuições do Conselho, acompanhar, fiscalizar a implementação de políticas, programas e projetos. Então, tudo bem que aqui tem projetos, né? Lá vocês vai passar por vocês também a avaliação se aquele dinheiro que tem no fundo vai para aquele projeto, né? Isso vai passar por vocês também. Mas aqui, pelo que eu entendi, você está falando de macro, está falando nível macro, né? Que vocês vão acompanhar e fiscalizar a política, programa, projetos e ações do poder público, né? Então, para mim é outra coisa. E aplicações do recurso, do fundo, mas do recurso. Porque ali, o 14, a gente está falando de projetos específicos. Aqui a gente está falando da aplicação dos recursos. Tudo bem. A questão não é projeto, a questão é benefício. E o benefício nessa lei, ele está traduzido como recurso. Né? Então assim, a gente teria que mudar lá atrás. Assim, o que eu entendo. Vai mudar tudo que a gente já mudou? Mas assim, eu posso estar falando besteira. Eu acho que o Irving é melhor falar que ele... Não, a minha única questão é a seguinte, entendeu? O que a gente combinou? Que o Contur, ele vai avaliar previamente os projetos, tudo aquilo que for necessário passar para o Funtur. A gente avalia e depois a comissão gestora, que, se eu não me engano, isso está... Pode botar no item 4 aí? Ali, ó. Após avaliar, deliberar e aprovar a concessão de benefícios a projetos apresentados ao poder público ou pessoa jurídica civil, ou seja, a entidade privada da sociedade civil, que é uma pessoa jurídica civil, fica sob responsabilidade da comissão gestora a posterior aprovação, certo? Então, assim, a comissão gestora ela é posterior ao Contur. Isso a gente já combinou, tanto que a gente redigiu esse parágrafo. Isso já foi aprovado por todos. A minha única questão é o seguinte, se você voltar no artigo 3, lá em cima, por favor, por gentileza, você vai ler o seguinte, que o Contur, ele apenas fiscaliza e acompanha. Quem fiscaliza e acompanha alguém. E quem é essa pessoa? A comissão gestora. Só que isso não é o que está escrito no item. Quem é essa pessoa é o Contur em geral. Só que, Samuel, esse artigo 3º, ele está em conformidade com a lei. A gente não pode pegar lá o que está em conformidade lá com a comissão e juntar aqui o que está dizendo que é. Mas isso é questão outra de coisa regimento que tá interno. Oi? Sim, mas o regimento interno não pode sobrepor a lei. Sim, com certeza. Com licença, posso fazer uma colocação? Pode. Isso que ele está conversando e que ele está falando foi conversado nos últimos um ano aí a respeito, que foi feita a colocação lá em cima. O que eu estou vendo, o que a gente tem visto, é isso aí, que nessa colocação lá em cima vai se decidir e vai caber a gente apenas, o Conselho, fiscalizar e acompanhar a decisão que foi tomada. Foi tomada aí nesse artigo aí de atribuições, das atribuições no artigo 2, no capítulo 2. Isso já foi conversado durante todo o ano. Sim. E eu acho que não vai sobrepor a questão da lei, colocar o que está lá embaixo, que a mesma função vai ser dentro do critério. Todos, ele vai ter o mesmo critério, tanto em cima quanto embaixo, tanto nesse capítulo 2 como lá no outro capítulo. O que eu estou vendo é isso aí. Não vai acrescentar, não vai modificar, não vai alterar a lei, não vai infringir a questão da lei, fazer a mesma colocação, em cima e embaixo. Porque eu não estou aqui para ficar somente acompanhando dentro do Conselho, tomarem as decisões, eu ficar lá fiscalizando e acompanhando, né? Vamos botar aquilo que está na representatividade do povo. Aí a gente não vai ter voz para dizer, né? Se aquela situação foi válida ou não, né? Antes de passar pelo Conselho.
Eu A acho. questão, Jaú, é a seguinte: a gente, dentro do regimento interno, ter a força, porque há um único parágrafo e único item que nos dê força é o item 4. Só que esse item 4 está se contradizendo com o item 2 do artigo 3. Entendeu? Está sendo Esse quebrado. o meu ponto. Ele está sendo Gente. quebrado pela comissão que vai ser montada, pela comissão Aí gestora. o que vai ser montada. advogado pode nos esclarecer melhor, entendeu? Ele entende mais de lei, mas, ao meu ver, essa força do regimento que nos dá o poder realmente de avaliar, deliberar e aprovar enfim, os projetos para o fundo, a concessão de benefícios, isso está sendo enfraquecido dentro do próprio regimento, entendeu? Mas lá Aí na o comissão doutor pode dizer. gestora, o Samuel, sempre vai ter também uma pessoa da sociedade civil. Não vai ser só governo. A comissão gestora do fundo também tem uma pessoa da sociedade civil. Que só vai fiscalizar. Que só Sim, vai mas fiscalizar e Não, acompanhar. está na comissão que vai deliberar lá naquele artigo 14. A Não, mas não é comissão isso que está gestora escrito. é o presidente, o vice-presidente, que é da sociedade civil, e o tesoureiro. Esse vice-presidente ele Então, a pode ser sociedade civil sempre da vai sociedade civil. deliberar. Não, mas olha aqui, Mas não é Samuel, pode ser da sociedade civil, mas assim, aqui, e a própria lei diz que o vice-presidente do conselho sempre é sociedade civil, né? Então, ele pode ser, teoricamente, inclusive esse é um dos meus itens. Ele na lei, no regimento está dizendo que ele pode ser, e não necessariamente é. Até essa é uma das minhas sugestões de modificar. Fica criada a comissão podendo podendo para devendo. Podendo, isso é o item 4 que eu coloquei. No artigo 14, está escrito o seguinte: fica criada a comissão gestora do fundo, podendo apenas o vice-presidente ser membro da sociedade civil. Aí eu escrevi: o ideal não seria podendo, e sim devendo, ou seja, para realmente um membro da sociedade civil ter a garantia de cadeira dentro dessa comissão, com o objetivo de ter um membro da sociedade civil acompanhando a comissão gestora do fundo. Aí eu coloquei parágrafo único, que poderia ser, nesse caso, o vice-presidente dessa comissão não necessariamente deve ser o mesmo vice-presidente do CONTUR, ou seja, porque tem um vice-presidente do CONTUR, que é da sociedade civil, e esse vice-presidente da comissão gestora, ele deve ser outra pessoa, aí é uma sugestão. não, mas na lei fala que é a mesma pessoa. Isso a gente chegou a ver. Na lei. Isso aí eu não tenho certeza. Na lei. O mesmo Porque vice-presidente era do uma CONTUR dúvida que eu tinha, porque era uma dúvida que eu tinha sobre o fundo. Eu vou até, a Lídia está olhando aqui, mas para ver qual é o artigo, mas acho que é no início, acho que é logo no início. Deixa eu ver. É o de maio. Só para a gente fechar esse primeiro ponto aí, eu gostaria da opinião aí do Toir, melhor. Para poder esclarecer esse ponto aí para a gente. Se realmente o que a gente está construindo aqui não está se contradizendo dentro do nosso próprio regimento. Aí, Estou ouvindo sim. Acredito que não. Eu concordo com as considerações da Marlene, são coisas distintas para situações distintas. Então, na minha opinião, tem que estar segregado sim dessa maneira. Porque primeiro eu estou falando do conselho em si, depois eu estou falando de uma comissão gestora que tem a função diferente. Não completamente, mas a função é diferente. Então, o que faz sentido é seguir a estruturação do regimento. Primeiro eu estou falando de uma coisa, depois eu falo de outra. Eu confesso que minha opinião é que não seja alterado, não. O que pode ser feito, Ivo, eu acho, mas aí vai contra o... Aí realmente a gente muda a lei, que era a gente colocar ali que o conselho também delibera. Mas não, teoricamente a gente não pode, porque é um conselho consultivo. Entendeu? Eu estou falando isso, gente, porque se for de uma forma diferente da lei, eu não sei se eles podem considerar o nosso regimento, E entendeu? assim, só a questão exemplificativa, a questão que o Samuel falou, exemplificou, no devendo ser um representante da sociedade civil, e não a palavra podendo. Isso influencia diretamente no que está escrito na lei. Porque quando eu escrevo devendo, estou obrigando o prefeito a colocar alguém da sociedade civil.
E isso não está na lei. Essa determinação não está na lei. Então, lá na frente, eu posso sim vir a ter um problema. Se lá na frente, por exemplo, o prefeito indicar alguém do governo para ser o vice-presidente, vou estar ferindo o regimento interno. Então, todo o regimento interno vai ter que ser desconsiderado. É um dos exemplos de problemas que a gente pode vir a enfrentar lá na frente. A questão das brechas que já foram levantadas aqui algumas vezes. Sim, e eu concordo nesse sentido de brecha. Para mim, essa desconformidade entre o artigo 3 e o quarto item do artigo 14 é uma brecha, entendeu? Aí, realmente, se a gente não tiver um representante da sociedade civil ficando a cargo, né, do prefeito, por mais que esteja na lei, que infelizmente isso a gente sabe que não tem condições de mudar agora, a gente realmente não tem nenhum tipo de fiscalização sobre a comissão gestora. Isso é tudo indicação ficaria tudo a cargo de indicação do prefeito, e a gente não teria nenhum tipo de força dentro disso, na liberação. Então, são essas brechas que eu pontuo aqui que a gente precisa tapar. Então, é o seguinte, então, se realmente e vai de conformidade com a lei o quarto item do artigo 14, então não tem nem... E tudo que a gente construiu em cima de uma areia, entendeu? Porque se a gente menciona isso lá no artigo 14, item 4º, e não pode mencionar na atribuição do conselho, eu me pergunto qual é a utilidade disso, entendeu? Porque se a gente não pode botar as claras, então, entende? Então, eu começo a duvidar da força desse parágrafo. Então, a gente simplesmente desconsidera esse item 4 que a gente tanto construiu, entendeu? Mas aí entra naquela discussão que a gente sempre fez da lei, eu gostaria muito que tivesse Samuel. outros conselheiros aqui para nos ajudar a pensar sobre isso, entendeu? Então, olha só, hoje você então vota não aprova o regimento. Não, aprovo não. Samuel, deixa eu só te falar uma coisa. Deixa eu só tem que ser deixa, objetivo, só para porque senão a gente vai ficar não nessa adianta. discussão aqui. Eu só queria te explicar que isso realmente se a gente olhar são coisas diferentes, porque aqui, cadê? Cadê? Onde vai? Lá na 4, né, que você fala, né? O 4 foi uma discussão realmente porque teoricamente, seria só a comissão gestora que iria avaliar, deliberar, aprovar a concessão de benefícios. Nem passaria pelo conselho. E aí foi uma luta, só repassando o que já aconteceu. Todo mundo, não, vamos mudar. Mudou-se, né? E aí aqui, mas nesse 4, nessa parte 4, né, parágrafo 4, é outra coisa, está falando de concessão de benefícios a projetos. Então, não é necessariamente o uso do fundo. Então, vamos supor, se chega uma empresa ou o poder público, eu tenho esse projeto aqui, o que vocês acham? Vamos sim. Aí o conselho se reúne, eu gostei desse projeto, né? Vamos lá, o fundo vai recursos. Não, é liberação de fundo, de verba, é a mesma coisa. Só que aqui é mais amplo, é isso que eu estou querendo te explicar. Esse artigo 3, né, esse artigo 3 é mais amplo, é acompanhar e fiscalizar a implementação de políticas, programas, projetos do poder público na área como movimentação e aplicação. Tudo bem. Tudo bem que vai passar. Eu entendi o que você está falando, mas eu acredito que esse está dando mais forças para vocês. Se a gente colocar aqui avaliar e deliberar, corre o risco de a gente fugir da lei. Olha só, é uma questão simples de leitura. Acompanhar e fiscalizar a implementação de políticas, programas, projetos e ações do poder público, vírgula. Bem como o quê? Bem como acompanhar e fiscalizar. É simples, uma questão de leitura. Movimentação e aplicação. Mas já está escrito ali em cima. Não, mas já está. Movimentação e aplicação. Mas eu não entendi. Você quer botar deliberar, colocar aqui, eu anotei. Avaliar, deliberar e aprovar. É isso que você quer colocar. Eu acho que isso já resolve, né? Porque eu acredito que sim, precisa estar em conformidade. Então, é o seguinte, bem como
a deliberar, avaliar, deliberar e aprovar a movimentação e aplicação dos recursos do fundo, porque é isso que está escrito no item 4º. Não, mas aqui... Sim, se botar depois da vírgula, ainda não faz Porque a nada. gente não pode Porque lá deixar no- brecha. Eu entendi. Essa é a minha Então, Se a gente coloca desculpa. deliberar, não passa, você tira a força de conselho Aqui. consultivo ou não pode, a gente pode colocar? Não, Pessoal, desculpa o conselho interromper. continua sendo Marlene, por favor. consultivo. Com relação a novamente sendo tratado as questões das brechas. Isso já foi discutido, já foi avaliado, agora talvez vá à votação como vocês estão fazendo. Se escrever desta maneira no artigo 3º, aí eu entendo que há uma brecha, não é nem uma brecha, há um vício jurídico no que está escrito. Eu acho muito perigoso a gente falar que o regimento pode vir a não servir de nada, ou que um artigo ele está escrito, mas não deveria estar escrito, porque é raso, porque está construído em cima de areia. Eu acho muito perigoso falar esse tipo de coisa. Se for alterado para escrever desta maneira no artigo 3º, eu acredito que há um vício jurídico que pode vir a ter problema lá na frente. Do jeito que está agora, não, porque são duas coisas diferentes. Embaixo eu estou falando exclusivamente de projetos aprovados excepcionalmente que são ao vícios plano. turísticos, vícios jurídicos. Então, dá para a gente isso também. Lá na frente eu posso ser invalidado porque não faz sentido de acordo com a lei. Eu estou sobrepondo uma afirmação. Estou dizendo que ele tem uma... Ele já falou. Não, que ser inviabilizado por conta da lei, né, Ivan? Isso que seria vícios jurídicos? Exato. Eu vou estar tendo uma atribuição inconstitucionalidade, porque na verdade eu não tenho como ter. Então lá na frente todo ato que foi praticado com base nesse regimento ele pode vir a ser anulado. Entendi. Isso seria inconstitucionalidade. Mas a redundância, ela pode ser beneficente para a gente, não? Com certeza absoluta que não. A redundância, ela não pode dar segurança Quando para eu a gente? falo de inconstitucionalidade, eu estou falando da Constituição Federal. Aqui eu estou falando de um regimento e de uma lei municipal. Se eu tenho uma interpretação dupla, a interpretação ela sempre será mais favorável ao vício, a quem identificou o vício, não a quem está cometendo a ação. Deixa eu ver A questão é, se os atos forem construídos desta maneira, a gente trabalhar dessa maneira, a gente pode ficar 2, 3 anos trabalhando com base nessa modificação, e lá na frente pode vir alguém que queira anular os atos por causa dessa questão. Aqui está dizendo que ele tem essa atribuição aqui, mas na verdade ele não teria como ter. Você está dizendo que se escrever isso pode ser prejudicial? Foi o que eu disse em outras palavras. Aí nesse caso a gente precisaria da opinião dos outros conselheiros. Então, exatamente, mas aí eu volto a afirmar. Se for feita alteração, será a responsabilidade do conselho quaisquer problemas que venham a surgir por causa dessa alteração. Porque aí Sim, ia ter que alterar a lei, né, Ivo? Exatamente. E alterando a lei... E como a gente já conversou lá atrás, até a Vanessa propôs aumentar o número de cadeiras, porque tinha uma segregação, e a gente já discutiu isso. Se for propor uma alteração de lei, aí é que a coisa provavelmente vai se perder. Que já tem no fundo, né? Exatamente. Bom, a gente não está aqui propondo alteração da lei. Aqui, Samuel, só te respondendo aqui, tu com a lei em mãos, a questão do vice-presidente, aqui Sim. realmente fica na lei, fala que o vice-presidente do Contur, né, será um dos representantes da sociedade civil, né, aqui do Conselho. Mas, no artigo 25, fala que o prefeito designará a comissão gestora do fundo.
composta Sim. por presidente, vice-presidente e tesoureiro. Então, teoricamente, a lei diz que é o prefeito Da comissão. que fala, É. né, quem vai ser a comissão. Eu Se a gente entendi. colocar que deve ser Não. Esquece isso. Realmente, não dá. Então, Não dá. a gente entra num problema um pouquinho mais grave, que é a comissão gestora não vai ter nenhum tipo de fiscalização da sociedade civil. Não, porque Ou seja, vocês nenhum tudo membro, vai passar um para membro lá você. dentro da sociedade civil. Não, mas no artigo 14, tudo vai passar para você, por vocês, os projetos, tudo que teoricamente projeto, vocês vão saber. Então, teoricamente, vocês vão Marley, avaliar. a questão é a seguinte, a minha visão, tá? Pode haver discordâncias, mas acompanhar e fiscalizar é diferente de aprovar. Mas só Entendeu? pode Não, aprovar mas com a a questão votação. toda- A questão toda é as palavras que são usadas, porque na lei as brechas são as palavras, entendeu? Então, essa é a minha visão. Mas Mas aqui tudo não bem, é a a lei, questão aqui é do o vice-presidente. representante. Questão do vice-presidente, então a gente precisa continuar seguindo a lei, entendeu? Então, não tem o que fazer. Talvez colocar o aprovar aqui, mas é aquilo. No 14, os projetos, o Contur já tá fechado que o Contur vai aprovar os recursos que vão sair para projetos. Aí Se botar aqui, a palavra aprovar, só já. às vezes, se botar acompanhar, fiscalizar e aprovar, só que assim, é muito complicado, porque aqui está falando em implementação de programas, políticas do poder público na área do turismo, então não, bem como a movimentação. Então, aqui, se eu coloco que vocês vão aprovar, a gente está falando que se a Secretaria de Turismo fizer coisas que não estejam dentro do fundo, vocês vão ter que aprovar tudo. É exatamente isso, Marley. Entendeu? É exatamente isso que você está falando. Então, mas é o conselho que aprova, gente. É por isso que existe o conselho municipal, para existir a fiscalização da sociedade civil concernente à verba que é destinada ao município na área turística, entendeu? Não, eu sei, mas é a gente diz de saída- fiscalização, mas não a aprovação. Imagina se Não, não aprovação, nem Mari. turismo. Mas aí eu estou colocando o conselho acima do prefeito, Samuel. Não é acima do prefeito. Porque, Na verdade, porque é o seguinte, nesse artigo porque eu o estou nosso falando de conselho ele é políticas públicas de consultivo. turismo. Na verdade, o Irving, o nosso conselho ele é consultivo, mas nós sabemos que a gente tem carta branca, infelizmente, foi desgastado isso no nosso conselho, a posição de que o conselho ele é deliberativo. Nós já tivemos essa discussão, outros conselhos no Rio de Janeiro são assim. Então, assim, é o nosso conselho que ele é consultivo, que nós sabemos que, né, se for feito um estudo aí, a gente vai ver que a primeira lei que foi aprovada, que foi anterior à vigente, o conselho era deliberativo e em menos de uma semana foi alterado para consultivo. Então, assim, o conselho, sim, ele é consultivo. Nós estamos aqui para fiscalizar e aprovar a verba que vem do Ministério do Turismo para ser implementada no município, entendeu? Então, assim, o prefeito é um servidor público assim como todos, entendeu? Então, o conselho lhe serve para ser esse crivo, na minha visão. Mas, Samuel, mas aqui você não está falando só de verbas. Isso que eu estou falando aqui, do 2, você está falando acompanhar, fiscalizar e aprovar ações, e não necessariamente verbas. Se fosse só acompanhar, fiscalizar, aí sim, e aprovar a movimentação, a aplicação dos recursos do fundo municipal, ok, eu acho que até realmente é pertinente. Mas se vocês colocarem acompanhar e fiscalizar a implementação de políticas, programas e projetos do poder público, eu acho que isso vai dar um problema lá na frente muito grande, porque não é só verba, não é só cartilha parlamentar, não é só projeto. Nós sabemos que é isso que movimenta, né, Marley? Nós sabemos mas nós sabemos que aonde está o dinheiro é onde acontecem as maiores brigas, entendeu? Eu acho que se for para mudar, eu aconselharia vocês colocarem acompanhar, fiscalizar e aprovar a movimentação dos recursos do fundo e colocar um outro
acompanhar e fiscalizar a implementação das políticas, programas e projetos. Eu acho que são... Não, políticas e programas. Projetos também. Que são coisas diferentes. Sabe por quê, Samuel? Se você colocar aqui que o conselho vai acompanhar, fiscalizar a política, então, vamos supor, faz um programa nem um evento, mas que não tenha nem recursos. Pode ser que não tenha uma força de lei que faça um programa de artesanato. Um exemplo que a gente até quer fazer. Vocês vão acompanhar, a gente sempre passa para vocês, e vocês vão discutir isso, com certeza. Mas imagina que qualquer programa, política pública, teoricamente tem que ser aprovado pelo Conselho. Eu não sei se lá na frente, eu estou falando como pensando no Conselho, tá? Não estou nem defendendo aqui o governo militar ou não. Estou sendo imparcial. A história da criação do Conselho, o Conselho ele foi criado para regulamentar, tá? Para regulamentar a verba que vem do Ministério do Turismo. Então, no passado, acontecia muito de que a verba vinha e não tinha nenhum tipo de fiscalização na sociedade civil. Então, foi por isso que foi criado o Conselho, e um dos requisitos do Ministério do Turismo para ser repassado essa verba é que exista a fiscalização da sociedade, através do Conselho. Isso que eu estou falando, mas são coisas diferentes, Samuel. Quando você está falando de movimentação do fundo, de verbas, é uma coisa. Quando você está falando de política, não necessariamente terá verba. Isso que eu estou querendo dizer. Olha só, Samuel. São coisas... Eu acho que a gente pode resolver isso. Deixa eu falar aqui rapidinho. Talvez mudando Samuel. duas, separando isso. Olha só, Samuel, a gente está aqui hoje para votar. Aí, a sua votação é o quê? Não aprova ou aprova o regimento? A gente está para discutir. Porque a gente discutiu já 2 reuniões, Samuel. Mas é assim, a lei é assim, a gente tem que aprovar o regimento baseado no que vai ser melhor para a sociedade. Se você não aprovar, você vai falar, eu não aprovo. Aí vai vencer a maioria, Samuel, entendeu? Com certeza. Se você está discutindo, está redundando as coisas. Aqui é uma coisa diferente. Não, eu entendi, Samuel. Eu só acho que se vocês quiserem depois trazer uma outra discussão com os outros conselheiros, aí tudo bem. Mas eu só acho que se for fazer isso, vocês tinham que desmembrar esse parágrafo, porque são coisas diferentes. Assim? Porque quando você fala em verba, e, por exemplo, você falou de ministério que chega, teoricamente, hoje eu não sei, mas... chega lá para o fundo. Como que acontece hoje? A gente tem as cartilhas parlamentares, né? E aí a gente entra na plataforma Mais Brasil, a gente solicita o projeto, o recurso vem. Hoje em dia, a gente nem está fazendo isso justamente porque a gente não tem um fundo. Então, a gente não tem para onde esse recurso vai, né? E aí, eu estou querendo falar, quero que a gente agilize essa questão do regimento, porque a gente tem que agilizar nosso fundo, né? Porque a gente está perdendo projeto, né? A gente está perdendo recurso. Mas são coisas diferentes. Quando a gente fala de implementação de política, programas, uma coisa, não necessariamente a gente vai ter recursos em política, em programas. Eu concordo, mas não necessariamente. Concordo com isso que você está falando. Eu acho assim, para a gente tentar ser um pouco mais objetivo. Na minha visão, está um pouco se contradizendo no nosso regimento, entendeu? Pode ser aprovado assim. Eu tenho só mais uma observação. Pode ser aprovado essa parte aí, seguindo a orientação aí do doutor, que eu discordo em parte, entendeu? Mas eu gostaria que ficasse registrado aqui a minha observação, tá? A minha sugestão era que fosse inserida aí nas atribuições, principalmente no que se refere ao fundo, a questão da aprovação da movimentação. Porque o que é movimentação? Movimentação é entrada e saída. Isso vai ser entrada e saída para quê? Para projetos, enfim, ações, etc. Então, essa é a minha sugestão, tá bom? Fica um pouco difícil de sugerir aqui, porque só tem eu e o Jaú presente da sociedade civil. Tinha Vanessa e Leandro, saíram? Tinha Vanessa e Leandro, eles saíram? Acredito que sim. Não, eu acho que a aprovação, olhando o artigo 14, eu acho que se colocar só para aplicação do fundo é uma coisa. Sim, agora, quando você... junto com o artigo 14. Aí vai ser redundante, mas realmente reafirma o artigo 14. Agora, se você colocar, acompanhar, fiscalizar, aprovar a implementação de políticas e programas... já está falando da... Não, políticas não, eu digo do fundo.
É Sim, isso, depois da vírgula, entendemos. Exatamente. Então, isso eu acho que é mais viável, porque está no 14 e está ok. Agora, no acompanhar, fiscalizar, aprovar implementação de políticas, aí realmente vocês acompanham e fiscalizam. Agora, aprovar, imagina, e isso Posso não fazer, acontece em nenhum conselho. posso fazer uma colocação? Pode falar. O que eu estou vendo, gente, o que eu estou vendo é que a gente está batendo nos mesmos teclados e o conselho e nossa deliberação da forma que a gente gostaria que fosse está sendo debatido, né? Está sendo debatido da forma que o conselho gostaria que fosse, está sendo debatido. Eu, como uma questão de aprovação, eu quero saber o seguinte: essa está sendo gravado. Pode ser enviado para nós posteriormente, após a nossa aprovação ou não, da forma que está. Pode ser enviado para nós, para que a gente tenha esse respaldo lá na frente? Pode ser enviado o quê? A gravação? Sim, Isso, pode ser enviado. a gravação. Com certeza. A gravação. A gente coloca lá no grupo, não tem problema, não. Tá ok? E a Entendeu? colocação lá no grupo, a gente vai poder resgatar, né? Isso que eu estou querendo Olha, dizer. sim, a gente coloca lá. Deixa eu só explicar aqui para o Samuel. Samuel, tudo que a gente está colocando aqui é em relação ao que vocês estão solicitando. A gente não está fazendo nada do que vocês, assim, não querendo colocar. Só que a gente está colocando de acordo com a lei. A gente não pode Sim, eu sobrepor entendo. a lei, porque senão o regimento não vai ter validade. Sim, Entendeu? eu entendo. O único ponto é que poderia estar se contradizendo, entende? No que se tange ao fundo, porque lá em cima diz uma Sim, coisa e lá aquele embaixo outra. se a gente que depois da vírgula colocar aquela aprovação, eu acho que já vai ficar em conformidade com o artigo 14, com certeza. Positivo. O Irving. Né, Positivo. Irving? Pode? Fecha essa brecha, abre a possibilidade dentro do contexto dos dois artigos. Essa colocação é o que a gente está vendo e está sendo. Tem sempre essa colocação desde o início da discussão sobre o contexto geral, que essa colocação abre esse contexto de possibilidade de não haver contradição entre uma colocação e outra. Irving, tá aí? Irving. Eu tô assim, desculpa, só porque eu não peguei o início. A discussão é relacionada a colocar a palavra aprovar. Mas só na questão do movimentação e aplicação dos recursos do fundo, que realmente remete ao artigo 14. Mas não no... Ou desmembrar isso, ou botar uma observação que é só aprovação em relação ao fundo. Teria que desmembrar, porque uma observação não faria muito sentido na lei. Então, teria que desmembrar. Desmembrando, eu não vejo muito problema, não. Simplesmente colocar a palavra aprovar, eu não concordo. Tá, então acho que é melhor desmembrar junto como fosse o artigo 14, né, gente? Isso. Aí vai dar força, vai confirmar o que está no artigo 14. Tá, não, tá bom. Assim, tudo bem. Agora, botar aqui da implementação de política, gente, eu digo isso. Porque, por mais que vocês fiscalizem, vocês acompanhem, agora aprovar, isso... Até infelizmente, o nosso conselho ele foi tratado como consultivo. Aí a gente entra nesses conflitos. Mas eu queria... A última observação, Marlene, era só no artigo 10, se você puder colocar aí, por gentileza. Inciso 1º. Aqui, ó. Aqui, ó. A Assembleia será aberta ao público, tendo os presentes não conselheiros direito à voz quando couber e não a voto. Esse parágrafozinho, para mim, ficou um pouquinho confuso, entendeu? Na verdade, será aberta e esse... Pode falar? Quer falar? Não, deixa ele explicar por quê. O que você não entendeu do parágrafo? Então, esse e não a voto, eu acho que poderia ser escrito de uma outra forma, mas é só uma questão minha, assim, não sei... É o público. Na questão será aberta ao público. Aí, se esses estiverem presentes, eles não são conselheiros, eles não vão ter voto. Eles podem até ter voz, mas não vão ter voto. Podem ter voz quando couber. Quando couber. Tiver a possibilidade. E não a voto, entendeu? Legal. Falando do público. Porque a questão aí é de interpretação, aí não cabe alteração. Eu acho que... Não, tudo bem, deixa assim mesmo. Não, tudo bem, eu acho que era isso mesmo que eu tinha apontado aqui.
A gente mudou essa, né? Porque estava ali poderá ser pública, mas Só não que na é. A lei tá lei está será. como pública. Uma outra observação também que a gente É um fez, horário, né? Horário. não, ao horário, né? A gente colocou 15 minutos de tolerância. Bota lá no horário. Peraí. Peraí. Tarará. Não, eu esqueci aqui. Peraí, gente. Essa aqui. Esse aqui deve contar, né? Aquela questão da contabilidade vocês colocaram? Então, a contabilidade não. A gente até colocou aqui. Cadê o item? Ah, tá. Uma outra. Eu vou chegar lá, tá? Só um minuto, Samuel. O artigo Ok. 19 estava assim: na reunião do pleno não comparecendo o presidente, esta será presidida pelo seu suplente ou vice-presidente, porque estava vice-presidente. Então, o que acontece? Como o Brecher, que hoje é o presidente, né, ele não está presente, aí quem ia presidir seria a Nicole. E como é a Lídia que faz, a gente abriu aqui a possibilidade do suplente, senão tudo que foi feito não seria, né, legal. Entendi. Uma outra questão, a presidência. O que ele falou? Da contabilidade, que é aquele ponto Contabilidade. importante que a gente comentou. Então, aqui Ah, tá. estava como contratação, mas teoricamente a gente não pode botar contratação porque você está obrigando, né, ao prefeito contratar alguém na força de lei. Então, a gente botou a convocação, né, que aí ele pode alocar, pode, né, aí vai ser a cargo da prefeitura, quando for necessário, tá? Eu acho que não tem a mesma força, né? Mas Numa não tem a mesma contratação, força de uma contratação, né? porque quando a gente fala contratação, é aquela situação. Como você vai falar que a pessoa tem que contratar alguém? Mas de fato é isso, porque não se tem você na lei. contratar, como é que você faz a fiscalização de um trabalho de uma pessoa que é convocada? A pessoa pode ser convocada voluntariamente. Eu estava fazendo um trabalho voluntário para o fundo, entendeu? Eu acho que a palavra certa aí não seria convocação, e sim contratação de fato, porque esse contador ele vai ter uma responsabilidade sobre o fundo. Sim, Ele sim, tem que ter. mas essa convocação ele pode contratar ou pode designar alguém, né? A gente pode até botar designação, designar alguém, mudar essa palavra. Agora, contratação é que, por exemplo, lá na lei está falando que foi criado o cargo de secretário executivo, que é CC2. Mas não o cargo de... Só tem o cargo de secretário executivo, que está em força de lei. Agora, se a gente colocar contratação, como a gente vai colocar que precisa ser contratado alguém, entendeu? Não vai ter força. Acho que até o Irving também pode falar isso. Eu estou falando isso, gente, né? Nem ser, é porque a gente sabe que depois isso vai lá para frente e aí vai ser um problema para o conselho, né? Mas o Talvez Exatamente, eu não posso instituir uma determinação de contratação sem estar na lei, porque a lei, ela teoricamente, ela já previu uma dotação orçamentária. O regimento interno não tem força para isso. Se a gente botar contratação, se contratar, tem uma dotação orçamentária, realmente. E aí entra até em crime de responsabilidade, né, Irving? Dependendo de onde isso vai gerar. Então, é um pouco complicado, né? Crime de responsabilidade fiscal. Então, por isso que eu estou falando. Talvez colocar a convocação, ou então designará o contador. Acho que até melhor designar, né? Eu acho que seria melhor sim, porque convocação, eu acho que não seria a palavra correta aí, não. Porque a gente está falando de responsabilidade. Claro, tem a responsabilidade fiscal e tal, mas os outros conselhos são assim também. Aí seria muito bom se o Wilson tivesse aqui para nos dizer, como ele disse ontem na reunião, que na Secretaria de Meio Ambiente, o Conselho de Meio Ambiente,
ele teve que contratar, entendeu? Então, Não, então, mas ele pode contratar. Isso a gente não está. Ah, não vai ser contratado. Pode ser contratado, né? Mas criar-se um cargo, não se pode criar um cargo assim, porque entendi. entendeu? É isso que eu. Esse é um grande problema, porque realmente tem a dotação orçamentária. Para criar um cargo, tem toda uma questão burocrática. Agora, Sim, com certeza, eu entendo. aí pode ocorrer um crime de responsabilidade fiscal e aí eles não Não crime, né? alocarem. Porque não está sendo feito nada fora da lei. Mas Não tem lei. entendo Que lei? entendo que entra na lei de orçamento, a lei Mas que orçamentária. lei? Mas isso que eu te falando, mas que lei, Samuel? Porque não tem uma Não tá lei. previsto Lá não nessa está lei, né? previsto na lei um CC, diferente do secretário executivo, que tem um CC2 na lei. Né? Então, já está previsto, aí tudo bem. Agora, não está na lei a contratação de contador. Tem até o tesoureiro, né? Que também diz que o prefeito que irá designar nem diz também contratação. Diz aqui, ó, o prefeito designará a comissão gestora, presidente, vice-presidente, tesoureiro. Também não se fala em contratação. Provavelmente será um outro servidor, né, que vai ser alocado para o fundo. Eu acho que aqui é melhor se você colocar a designará. palavra designará, fica melhor, então. Eu acho que fica melhor. Ah, designará? Não. Depois eu entendi. A designação do contador, ou da contabilidade. Não, a prefeito. Na verdade, se eu botar igual a lei aqui, a lei está como? O prefeito municipal designará. Isso. Designação. Vou botar o prefeito. Eu Pode acredito, botar Mari, igual a se você lei, o deixar a prefeito cargo da municipal. secretaria, fica melhor. É verdade, fica a cargo melhor. Porque você sabe como é que são as coisas. A designação. Um contador. Não, designação é melhor? Do contador. Então, Apaga o resto. Fica a cargo da secretaria. a A cargo. designação. Depois a gente vai passar aqui, vai dar A designação. Fica a cargo nem vai botar Você poderia assim. colocar a contabilidade, não? Porque contador pode ser uma pessoa, mas a contabilidade está tratando de algo maior, algo amplo, né? Aí eu acho que é pior para vocês. Porque aí contabilidade pode ser. Eles podem botar o tesoureiro. Ah, não, mas tem um tesoureiro ali. Entendi. Eu acho que é melhor contador. Aí não sei. Aí o contador. O contador que vai fazer a contabilidade de tudo. Eu acho melhor para o fundo, porque botar contabilidade pode ser, o tesoureiro está ali, entendeu? Entendi. Não Designação do contador não seria bom colocar para a contabilidade do fundo? Para a contabilidade. Um pouquinho redundante, mas não sei. O contador? E contabilidade do fundo. Responsável pela contabilidade do fundo, não sei. Pode ser responsável pela contabilidade do fundo municipal, para não repetir em cima. Do fundo municipal. Não, para realmente não ficar... Municipal. Também. Botar tudo isso. Tá bem assim? Tá. O Ivy, o que você acha? Fica, né? Por mim, tudo bem. Então, beleza? Vamos votar o regimento, gente? Fez aquela alteração lá em cima? No artigo 3? Sim. Não, ou vai desmembrar? Tem que desmembrar. Isso aí eu vou pedir para o Irving depois dar uma olhada nisso. Melhor, porque... Então, não vai dar para votar. Quando é que é a próxima reunião? Só mês que vem. Segunda-feira do mês que vem. Só que a gente colocar aqui, vamos fazer isso logo, então, melhor.
Melhor deixar ele desmembrar. Né? É, né? É. Deixa ele desmembrar que vai mudar as numerações aqui. Não, quer ser... Se ele desmembrar, vai ser 1, 2, 3. Entendeu? É melhor porque vai ter que olhar o artigo 14 para colocar mais ou menos a Como mesma não coisa. está todo mundo aqui, o que vocês acham da gente marcar uma extraordinária para a semana que vem? Porque aí já vê tudo direitinho e vê se ainda tem mais outra alteração. Gente, não, mas olha, pelo amor Porque de Deus. a gente tem que aprovar no máximo semana que vem. O que Tá vocês ótimo, acham? sem problema. E a gente tenta marcar até uma presencial, né, não? Ou não? O ideal era... Não, o ideal... Para ser todo mundo Disponibilidade. online, né? Não, o ideal era ser híbrida, porque vocês precisam assinar as atas, né, gente? Então, para a gente publicar as atas antigas. Não, mas aí cada um vem e assina. Isso não é um problema. Mas aí já é uma força, né? A gente faz online. Mas assim, a ideia era que que fosse não ficar discutindo, porque toda vez agora, acho que agora fechou, né? Espero, né? E você? Bem, Olha ó, só, a gente vai mandar para o só pra- Ivinho hoje, aí ele Só pra faz essa esclarecer. alteração. Oi? eu fui aí já para assinar só um Já. documento no e-mail, porque estava com meu nome duplicado. Tá? Tá bom. De março. E julho também, que a gente tem que terminar, tá? Mas não vem 5 horas não, tá, Jaú? Vem antes. Tá bom? Ok. Deixa eu tirar Olha aqui. só. Então, a gente vai ter que marcar uma extraordinária. A gente vai falar o dia direitinho, a gente acorda isso lá no grupo, tá? Porque aí ele manda, então a gente não fecha hoje para não ficar... Para todo mundo poder aprovar, né? Sim, até falar uma questão, né? Porque colocar por WhatsApp é até válido, mas a ideia é a presença, porque a gente vai colocar isso na ata e aí a gente grava, deixa, isso vai estar sendo publicado, gente. Nossas reuniões estão lá no YouTube, né? Então, isso acaba sendo publicado, então acho que melhor vale a mesmo pena. ser online ou presencial, porque depois para não ter problema. Porque aí depois fala, mas onde que está não foi bem assim? Não sei. É melhor para a gente... isso não é válido. Porque, para falar a verdade, eu fui informada que nenhuma reunião por videochamada é ordinária. Teria que ser ordinária. Mas isso é extraordinária. Mas aí, agora, como... na pandemia, agora tem que ser válido, não tem como. Só que a gente realmente mudou, tudo muda. Todas as reuniões, então, de todos os conselhos nenhuma são válidas. Nenhuma seriam válidas. Mas acho que é melhor todo mundo estar presente, que deixa gravado, já fica arquivado, a gente coloca na ata, publica tudo. Né? A gente coloca, então, lá no grupo o dia e a hora direitinho para todo mundo concordar ou não, tá? E também envia o regimento, né? Alterado certinho. A gente vai colocar lá alterado também. Tá. Tá bom? Tá ótimo, pessoal. Aí lê direitinho, já vê as alterações, para a gente, quando for votar, só votar, tá bom? Mas sempre na hora tem uma discussão, mas